Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e hoje eu vim falar o que eu achei de O Encanto dos Corvos. O Encanto dos Corvos é o segundo livro publicado pela Literalise da autora Margaret Rogerson. Eu acho que é assim que se fala o nome dela. E essa autora é a mesma autora que publicou O Feitiço dos Espinhos. Esse livro que teve um grande hypezinho, acho que em 2020, se eu não me engano, esse livro ele ficou aí bem em cima nas listas. E quando eu vi que saiu outro livro dela, eu fiquei bem curiosa, apesar de não ter visto praticamente ninguém falar sobre esse lançamento. Foi um lançamento de dezembro de 2021. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a sinopse do livro, depois eu falo o que eu achei, pontos positivos, pontos negativos, e também fazer uma comparaçãozinha com esse livro aqui, que é impossível não fazer. Nesse livro a gente vai conhecer primeiro a Isobel, que é a nossa protagonista. Ela é uma humana normal, só que ela tem um grande dom em pintar retratos. E ela tá ficando bem famosa em relação a isso. Ela pinta quadros de forma excepcional. E ela tá sendo a maior artista em relação a isso que esse mundo aqui tem. O que acontece é que ela não vai ficar famosa só entre ali o povo dela. Ela também vai ficar muito famosa com o povo das fadas, que são os féricos que a gente tá tanto vendo nesses nossos livros de fantasia atualmente. Aqui eles não são chamados de féricos, eles são chamados de povos das fadas mesmo. E ela vai começar a fazer vários retratos para vários desses féricos em troca de vários encantamentos, principalmente de proteção. Até que um dia ela vai ter que fazer um retrato para um dos seres mais importantes ali desse mundo das fadas, que é um príncipe, que é o príncipe Rock, que é o príncipe da corte outonal. Aqui a gente também tem várias cortes. Esse é da corte do outono, né? Corte outonal. E ela vai ter que fazer um retrato pra ele. Eles passam esses momentos juntos, alguns dias e tal. A gente já sente aquele clima. Só que ela comete um erro gravíssimo, que ela acaba pintando, no retrato desse príncipe, ela acaba pintando uma emoção humana. E, obviamente, eu nem preciso falar o quão ruim isso é. Esse príncipe ele só vai acabar percebendo isso muito tempo depois, quando ele já tá lá na corte dele, ele volta pra buscar a nossa protagonista, porque ele acha que ela deve ser julgada, que ela deve receber alguma punição. Porque, né, como todos os livros que envolvem povos diferentes, povos féricos, a gente já sabe que eles se acham muito superiores aos seres humanos. E nesse caso não é diferente, e ele fica muito bravo quando percebe que tem uma emoção humana no retrato dele, principalmente porque não é só ele que viu, toda a corte dele viu. E, enfim, isso pode custar não só o trono que ele vive, como também custar a própria vida dele. Os féricos, eles tentam se distanciar o máximo possível da humanidade, né? Eles consideram a humanidade uma coisa fraca. Enfim, dá pra imaginar o caos que isso aconteceu. Então, o nosso livro vai ser basicamente a nossa protagonista sendo levada por esse príncipe, pelo Rock. O que acontece é que no meio do caminho eles vão acabar sendo atacados e eles vão basicamente precisar confiar um no outro para poder sobreviver, principalmente a nossa protagonista, que é uma humana, ela vai acabar precisando confiar nesse príncipe para sobreviver. E não é muito fácil, os féricos eles são conhecidos por serem meio... pregar algumas peças, não serem muito confiáveis. Então, vai ser uma jornada bem legal. Isso é basicamente o que eu posso contar da história pra vocês, sem dar nenhum spoiler. Mas vamos às minhas considerações, pontos positivos e pontos negativos. Vamos começar falando sobre os pontos positivos nessa história. Primeiramente, é uma fantasia de volume único. Gente, isso é maravilhoso. A gente não vê tantos livros, tantas histórias de fantasia sendo volumes únicos. A maioria são séries, trilogias, duologias ou séries ainda maiores que isso. Mas é muito gostoso ler um livro de fantasia único, que você sabe que você vai começar, vai ter um começo, um meio, um fim e acabou. Eu acho maravilhoso, principalmente porque ano passado não foi um ano pra mim de séries, eu não consegui ler quase nada de série. Então, ter um livro de fantasia único é maravilhoso, como foi também o Feitiço dos Espinhos, que também é um livro de fantasia único. E eu acho maravilhoso. E a escrita da autora é muito gostosa, ela é muito tranquila. E levando em consideração que é um livro de volume único, que é uma fantasia de volume único, eu acho todas as peças muito bem encaixadinhas. Porque geralmente o autor ele cria tanta coisa em cima daquele mundo, tantas viravoltas, tantas pontas soltas, que a série realmente precisa ter muitos livros. A gente vê muito isso no mundo da fantasia. Só que, nesse caso, eu acho que a autora, ela criou o que ela conseguia fechar. Então, na minha opinião, é uma história muito bem fechada.
E a gente tem sim que levar em consideração que é um livro de volume único, então ele não tem uma complexidade gigantesca, aquela coisa, nossa, de outro mundo, mas eu acho que sim, é muito bem escrito, ela tem uma complexidade que era o possível nesse meio tempo, né? E também vamos lembrar que é um livro de 350 páginas, ele é menor que o Feitiço dos Espinhos, o Feitiço dos Espinhos tem 500 e poucas, 500 e poucas? Enquanto o Feitiço dos Espinhos tem 520, esse é um livro de 350 páginas, então ele é um livro menor, mas eu acho que a complexidade dele fazia muito sentido em todo o contexto. Outro ponto positivo que eu acho que foi o que mais me agradou na história, sem a menor dúvida, é uma das mitologias ali no meio dessa história em que os feéricos, eles não podem criar nada. Esse povo das fadas, eles simplesmente não podem criar arte. Eles não podem pintar quadros, eles não podem fazer comida, fazer pães, qualquer coisa que envolva eles fazerem alguma coisa. Não podem escrever, não podem costurar. Então, eles dependem do ser humano para certas coisas. O que esse povo das fadas podem fazer é criar ilusões aos olhos, né? Mas eles realmente não podem criar nada. Eu acho isso muito interessante porque nessas fantasias que a gente vê com esse tipo de seres, geralmente eles são o superiorzão e os seres humanos não são nada pra eles, são desprezíveis. E nesse caso, apesar deles quererem mostrar quantos seres humanos são fracos comparado a eles, eles ainda assim dependem dos seres humanos. E eu achei isso tão sensacional. Sério, eu acho que é a primeira fantasia envolvendo esses seres que eu vejo que tem essa mitologia. Eu acho muito, muito legal. Outra coisa também que eu acho muito legal é que, mas isso não é uma coisa inédita, que nesse caso aqui os feéricos eles não podem mentir, como em várias outras mitologias criadas por várias autoras envolvendo esses seres, eles também não podem mentir. Então tem todo um jogo de palavras. Pode parecer meio confuso o que eu tô falando, mas se você leu algum livro que tem essa mitologia do ser não poder mentir, você entende o que eu tô falando. Existe todo um jogo de palavras para você esconder certas coisas. Enfim, eu acho também isso sensacional. Esse livro também faz isso de uma forma muito boa. Mas sem a menor dúvida, eu acho que o que eu mais achei interessante foi esse negócio deles precisarem dos seres humanos. É por isso que a nossa protagonista ficou tão famosa em pintar quadros, porque nenhum deles pode fazer isso enquanto ela pode. Agora vamos falar um pouquinho sobre pontos negativos dessa história. Na verdade, só tem um ponto negativo pra falar sobre esse livro. Foi a única coisa que, não é que é péssimo, mas eu acho que poderia ter sido melhor, que é em relação ao romance. E nesse caso é impossível eu não comparar um pouco com o Feitiço dos Espinhos, que é da mesma autora. Eu li faz um mês, mais ou menos, esse livro, então ainda tá muito fresco na minha memória. E vai ser meio impossível não comparar com esse livro aqui, ok? O problema com o romance pra mim nesse livro é que ele vai ter um foco maior no romance do que no Feitiço dos Espinhos, só que eu acho que ele é menos desenvolvido. Eu acho que em Feitiço dos Espinhos o romance é muito melhor desenvolvido do que no Encanto dos Corvos. Não sei se é porque eu li muito rápido, eu li o livro em 2 dias, basicamente. Então eu não sei se foi por causa dessa rapidez de ler, mas eu achei que os personagens do nada estavam apaixonados. E eu não vi realmente eles se apaixonarem, aquela coisa. Apesar da nossa protagonista demorar um pouco mais pra perceber que tá apaixonada, pra mim foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa muito tipo, tá, calma, antes vocês não se amavam e agora vocês se amam, calma. Bem diferente desse livro aqui, que eu vi os personagens se apaixonando aos poucos, eu vi eles... Ai, dá pra ver o romance se desenvolvendo nesse livro. E Encanto dos Corvos eu acho que não me convenceu muito, sinceramente, o romance deles. Apesar de gostar do casal, apesar de querer que eles ficassem juntos, esse daqui me convenceu muito mais do que o Encanto dos Corvos nessa questão do romance, tá? E se você tá em dúvida entre ler o Encanto dos Corvos e o Feitiço dos Espinhos, depende muito do que você gosta. Se você gosta mais de romance, eu aconselho mais o Encanto dos Corvos. Mas se você quer fantasia, mais... uma coisa talvez um pouquinho até mais complexa, eu aconselho mais o Feitiço dos Espinhos. E se você me perguntar qual dos dois que eu gostei mais, eu acabei gostando mais do Feitiço dos Espinhos. Foi um livro que acontece mais coisas, apesar de ser um livro maior, ele acontece muita coisa nesse livro. Eu achei a história um pouco mais complexa, o mundo um pouco mais desenvolvido. Aqui a gente vai ter uma mitologia envolvendo livros que se transformam em monstros, e eu achei isso sensacional. E, enfim, os dois são muito legais, porém, eu gostei um pouquinho mais do Feitiço dos Espinhos do que o Encanto dos Corvos, apesar de ter gostado muito das duas histórias. E mais uma coisa que é impossível não comparar os dois livros, principalmente, como eu disse, por eu ter lido muito perto um do outro, é que a primeira parte do livro, os dois são muito parecidos.
o primeiro 50%, se você ler os dois meio próximos, assim, você vai conseguir perceber que eles têm a mesma estrutura ali, apesar de ser um mundo diferente, apesar de serem seres diferentes, enquanto em O Encanto dos Corvos a gente tem esse povo das fadas, e em O Feitiço dos Espinhos a gente vai ter magos. Então, apesar de ser um cenário diferente, povos diferentes, é muito engraçado ver como a estrutura da história é meio parecida. A segunda metade do livro é bem diferente, são caminhos completamente diferentes que a autora segue, mas foi impossível não perceber essa igualdade nesses dois livros. Mas eu também não achei isso uma coisa ruim, não. Bom, isso foi basicamente o que eu achei do Encanto dos Corvos. Sim, eu gostei muito do Encanto dos Corvos. E principalmente eu adorei ler uma fantasia em volume único. Eu queria muito que escrevessem mais fantasias em volume único. Apesar de eu adorar séries, nem sempre a gente tá com essa super vontade de ler séries. Então, eu adorei ver fantasia em volume único. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. E me conta aqui qual que é a sua fantasia preferida, porque é o meu gênero preferido da vida. E, enfim, é sempre bom receber novas recomendações, né? Então é isso, um beijo e até o próximo.